E aí veio uma informação, que eu não sei, a gente ainda vai apurar um pouco melhor essa história do Everton, de que houve até isso, nessa história do convencimento, não sei se o salário é maior, é menor e tal. Você fala em 30% a mais. Pô, já é e 2 anos, aí não... O Flamengo ofereceu o mesmo salário, manutenção. E ele aceitava o mesmo salário, mas ele queria um passo. É que houve não uma promessa, mas uma expectativa de que, ó, você faz 2 anos aqui, de repente a gente coloca alguma coisa até para um 3º ano, se você no segundo estiver bem. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Estamos aqui para trazer este corte do programa ESPN FC da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, canal ESPN Brasil. Galera, Everton Ribeiro é jogador do Bahia. Eu vou trazer aqui para vocês tudo o que aconteceu, né? Nesses dias aí de negociações. Por que que Everton Ribeiro não ficou no Flamengo e acertou com o Bahia? Por quê? Por quê, cara? Pois eu gostaria que ele tivesse ficado, né? Mas eu não mando em nada, né? Então, ele foi. Pois é. Assista o vídeo até o final e saiba por que que Everton Ribeiro não ficou no Flamengo e acertou com o Bahia, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Bora pro vídeo, simbora! Olha, e o Everton Ribeiro, o Flamengo deixou o contrato acabar, não chegou num acordo e ele está muito próximo do Bahia. Põe na tela porque o assunto agora é o Everton, que chega para ser o cara do Bahia, né? Números dele pelo Flamengo, foram 391 jogos, 328 como titular. Esse ano é que falhou, né? Como dizem. 72 minutos em média por partida, 45 gols, 11 títulos. 11 títulos, tem que destacar isso. Bom, tá com 34 anos, vai fazer 35 em abril. O Flamengo queria fazer um contrato de 1 ano com ele. Everton Ribeiro queria ficar no Flamengo, mas queria 2 anos. O Bahia oferece 2 anos, oferece um aumento de 30% no salário e o rumo dele é Edu, Salvador. Sabe aquela história quando você entende todos os lados da história? Essa conversa, eu entendo todos os lados da história. Então, eu entendo o que fez o Flamengo optar em oferecer 1 ano para o Everton Ribeiro. É compreensível. O Everton Ribeiro tem um contrato muito bom no Flamengo, porque ele foi contratado, ele jogava no Al Ain, dos Emirados Árabes, ele sai do Cruzeiro como craque do futebol brasileiro. O Flamengo contrata para ele ser o grande nome. É bom lembrar que o Everton chegou antes da geração 2019, ele já estava lá, né? Ele chega em 2017, acho, no Flamengo. Isso. 16 para 17 no Flamengo, mesmo. né? Então ele chega como esse grande nome, porque ele merecia um grande contrato. O Everton, como todos nós, foi ficando mais velho, o rendimento diminuiu, baixou. A exigência nesse Flamengo é muito alta. O Flamengo está em processo de reformulação. Então eu compreendo. Ele perdeu espaço, ele perdeu relevância, porque o campo mostrou isso. Então eu entendo o Flamengo ter oferecido 1 ano para o Everton Ribeiro. Como eu entendo o Everton querer 2 anos. Ele julga que ele merece 2 e é legítimo que ele julgue assim. E eu entendo que o Bahia, a terceira parte envolvida, fale, opa, eu tenho hoje um investidor forte por trás. Um atleta como o Everton Ribeiro está na pista. O meu técnico foi campeão brasileiro com o Everton Ribeiro. Ele quer esse jogador. Eu vou fazer a proposta. Né? Então, tudo faz sentido. Né? Então, é um ciclo lindíssimo que se fecha no Flamengo. O Everton, nos seus melhores... Talvez esse seja o problema. Ele sai sem ter a homenagem que, por exemplo, outros jogadores tiveram. Mas é uma questão de desacordo, né? Como é que vai fazer? Né? Isso acontece em todos os clubes. Ele ficou jogando até no finalzinho também. Não dá pra fazer jogo de despedida agora, senão renovou o contrato. E é interessante porque é um jogador que o Tite sempre fez questão de ter. Né? Então, é uma decisão da diretoria acima da comissão técnica. É uma decisão financeira que se justifica, mas é um ciclo que o Everton teve no Flamengo espetacular. Assim, nos melhores momentos do Flamengo, tudo bem, o Gabigol era a grande estrela, o Arrascaeta era o mais genial deles. O que o Everton Ribeiro jogou foi um negócio de maluco, cara. Assim, craque na história do clube. Mas ciclos terminam e os caminhos levavam para isso mesmo. Eu tô aqui lembrando, o Felipe Luiz se aposentou. O Rodrigo Caio estava na mesma situação, ainda... A gente não sabe para onde vai, mas teve ali uma despedida para ele, uma homenagem. Porque não tinha negociação rolando mais. O Flamengo falou, não vou renovar. Sim, o Everton tinha negociação. Tá. Bom, mas a pergunta é, muda o patamar do Bahia
com a chegada do Everton Ribeiro? Então, Muda. o Zupac está falando isso e eu concordo plenamente com ele. Acho que na Europa também não se pega jogador de 34 anos e dá 2, 3 anos. Não se faz. Você sabe que vai começar a cair de rendimento, mesmo que seja um titular absoluto. No caso do Everton Ribeiro, já não seria agora. Mesmo o Tite gostando dele, ele não foi titular desde a chegada do Tite. Agora aumenta ainda a concorrência, De La Cruz chegando, etc. Sabe-se lá mais quem vai chegar. Então, isso não significa, então ele não serve mais para... Não é que não serve, ia ser utilizado no elenco e tal. Não está acabado. Eu acho que ele vai ser muito útil para o Bahia ou para onde ele fosse. Ele seria, como o Inter foi atrás e outros times foram atrás. Acho que vai ser muito útil, sim, para o Bahia. Vai reencontrar o técnico que o conhece. O Bahia mostra que tem força. Já tinha mostrado com a história do Cauli com o Palmeiras, de que não vem aqui e tira de qualquer jeito. Lembra a história lá do Vojvoda com o Fortaleza? Ele não vai não, e tal, pro Corinthians. Recado forte. É um recado que não precisa, é um recado que seja, olha, eu tenho dinheiro hoje para comprar. Eu não vou, se eu for vender, eu vou vender ao preço que eu acho que eu posso, que devo vender. Lembrando que tem o Grupo City por trás, que promete fazer mais investimentos. E que o Bahia está negociando para contratar o Jean Lucas dos Santos, que é um jogador que o Inter também queria. Então, o Bahia dá um recado forte no mercado para a próxima temporada. Isso é muito interessante. Ao não vender aqueles que o Rogério Ceni acha que são base do time, e ao comprar. Então, acho que ele vai se encaixar no time, vai fazer um campeonato muito bom. E o Bahia mostrando para o mercado e para todos os outros que vem para competir. Hoje, o Rodrigo Bueno falou em 300 milhões, eu havia para o ano, escutado em 200, mas hoje, no F90, o Rodrigo disse que a história foram 100 milhões desse ano de 23 que acabou e que agora seriam 300. Então, é para comprar gente. É para não entrar mais no campeonato qualquer. O Bahia já foi campeão brasileiro, gente. Foi importante para o Bahia. Não é para falar, vou participar, não vou cair. Não, imagina, se caísse, como é que faria isso? E vamos lembrar que tem um tal de Girona brilhando no Campeonato Espanhol, entre os gigantes Real Madrid e Barcelona, está brigando pelo título, do Grupo City. Com o Rogério foi lá visitá-lo, né? Rogério foi lá, bateu papo com o técnico e tal. O Rogério foi no Manchester, evidentemente, e tal, encontrou o Ederson, né, que é um fanzaço dele e tal. Deve ter batido um papo também com o Guardiola, com mais gente por lá, e passou pelo Girona. Não, é tudo isso. E aí veio uma informação, que eu não sei, a gente ainda vai apurar um pouco melhor essa história do Everton, de que houve até isso, nessa história do convencimento, não sei se o salário é maior, é menor e tal. Você fala em 30% a mais. Pô, já é e 2 anos, aí não... O Flamengo ofereceu o mesmo salário, manutenção. E ele aceitava o mesmo salário, mas ele queria um passo. É que houve não uma promessa, mas uma expectativa de que, você faz 2 anos aqui, de repente a gente coloca alguma coisa até para um 3º ano, se você no segundo estiver bem, e aí você encerra a carreira aqui com uma perspectiva de trabalhar no Grupo City. Olha só. Ser o embaixador no Brasil do Grupo City, essa é a possibilidade. Ou você auxiliar lá nos Estados Unidos, ou vou para o Girona. Ele poderia ser auxiliar técnico em algum time também. Não, é um projeto interessante. Então é um projeto. Pode trabalhar em Londres, trabalhar em Nova York, não é ruim, né? Não, é um projeto atrativo. O Bahia é um clube grande, o Bahia é um clube de massa. Claro. O Bahia tem uma potência mundial agora por trás, tomando conta do seu futebol, que adquiriu o futebol do Bahia. Então é um projeto que se mostra pronto para dar um passo adiante. E tem no Everton Ribeiro uma das suas bandeiras. Então, acho que assim, é motivo de orgulho para o torcedor do Bahia ver o Everton Ribeiro chegando. É uma mostra para o mercado de que o Bahia não vai ser aquele clube onde os grandões vão chegar lá para tirar. O Bahia é um clube comprador, como disse o Mauro, com o Grupo City por trás. E para o Rogério é uma ótima notícia. Se ele mantém o Cauli, se ele ganha o Jean Lucas, se ele ganha o Everton Ribeiro, vai se montando uma espinha dorsal interessante para o Rogério trabalhar com esse time do Bahia, né? Está entrando na briga pelo Ferreirinha. Também, é isso. Tem dinheiro, gente, agora. Aí o Rogério, lembra ele no São Paulo, todos os times. Vamos dar o chapéu no São Paulo. Não, ele adora um cara veloz. Opa. Ele reclamava que no São Paulo faltava velocidade pelos lados, queria tal. Ferreirinha é tudo que ele gostaria. Então, assim, acho que o Bahia vem muito forte esse ano. Motivo de orgulho para o Bahia, motivo de orgulho para mim aqui. Meu pai, Lázaro Elias. Veja que sobrenome
Beijo, pai. Ele não assiste muito Sport Center, Sport Center ele tá vendo filme na tarde, hora. é muito tarde, Então, né? tem que fazer mais Não, UFC, tem que meu pai assistir me toda prestigia. hora, 6 horas. Ah, não assiste o seu, que é tarde, né? O nosso assista sempre, tá? E tem um botafoguense amigo meu aqui, Kleber Schettini. Eu pensei que, depois do que aconteceu com o Botafogo, que o Kleber fosse só pescar nas férias. Não, tá ligado no Tá futebol. ligado. Um abraço, Kleber. Vamos ver Ó, se o Botafogo dá um jeito esse ano, hein, Kleber? Pode voltar, por que não? Brilhando. Sim, lógico. Bom time. Olha, pra fechar, eu admiro demais quando um jogador toma esse tipo de movimento, faz esse tipo de movimento, toma esse tipo de decisão. Quero jogar. Não quero ficar ali Encostado. entrando. Eu prefiro jogar todos os jogos. E é isso que o Everton Ribeiro está fazendo, né? É acreditar no potencial que ele tem ainda, né? Que era um potencial que a essa altura não se mostrava suficiente para ele ter o espaço que ele teve no Flamengo, mas ele tem bola para jogar em outros lugares. Agora vai depender dele conseguir mostrar mais no Bahia. E se ele fosse Eu penso diferente, galera, mas eu vou explicar adiante. para um outro time, vamos dizer, sei lá, o Internacional. Grêmio, Inter ou São Paulo, Ia jogar. não ia Cruzeiro. mudar o patamar. No Bahia, a gente está falando aqui, muda o patamar. Né? É interessante esse movimento. Não, é um baita reforço. Né? Você vai falar assim, pô, o Bahia vai montar um time para esse campeonato em torno do Everton. É diferente. Se ele chegar no outro, ele só encaixa. No domingo até já tinha esse papo, né? Estava terminando, domingo terminava o contrato, eu estava fazendo o último programa com o Rodrigo, falava, bom, aonde ele vai jogar? Não é que dá para falar que ele jogaria nos 20. Não jogaria nos 20. Eu acho que ele seria... Agora, por exemplo, o Atlético contratou o Scarpa, ele não jogaria com essa facilidade. No E no próprio Palmeiras não Flamengo jogaria. e no Palmeiras não jogaria. Mas, olha, a grande maioria dos outros aí, o Corinthians chegou a pensar nele, enfim, Mas, qualquer assim, cara mas ali tem pro que meio. mostrar um né? pouquinho mais, tá? Porque também, assim, o Everton pode mostrar um pouquinho que mais. mostrou em 23. Ele pode mostrar mais. Espero que do Bahia ele consiga. Muito bem, intervalo aqui no nosso clube, a gente... Tá aí, galera. Everton Ribeiro é jogador do Bahia. O Bahia chega a acordo para contratar Everton Ribeiro, ex-Flamengo. Já tá aí, então. Everton Ribeiro vai reforçar o tricolor de aço, o time do Bahia. Ainda bem que não vai reforçar o Corinthians, o São Paulo ou outro time aqui do eixo, né? Ainda bem, né, galera? Sendo assim, cara, indo para o Bahia, tá bom, né? Pior se fosse para um Palmeiras, um Corinthians, um São Paulo, de repente um Botafogo da vida, né? Pois é o que eu acho. O que eu penso sobre isso, cara? O Everton Ribeiro, ele pediu para o Flamengo 2 anos de contrato e ele ficaria pelo mesmo salário com 2 anos de contrato. E o Flamengo ofereceu 1 ano só de contrato. Então, eles não chegaram num acordo por causa de 1 ano de contrato. O Everton Ribeiro, jogador de 34 anos, queria 2 anos. E o Flamengo entende que, por ele ter essa idade, ofereceu 1 ano só de contrato. Dá para entender as duas partes, né? Eu sei que é difícil, cara, ver um jogador querido igual o Everton Ribeiro saindo, né, do Flamengo, mas, cara... Se a gente for pensar sem emoção, com a razão, o Flamengo fez certo, cara. Porque, veja bem, ele tem um alto salário e ele tem já uma idade avançada para um jogador de futebol, certo? Daqui 2, 3 anos aí ele pode estar aposentando, a gente não sabe, né? E o salário dele não é baixo, então pensando assim, o Flamengo agindo com a razão e não com a emoção, o Flamengo fez certo de romper este vínculo. Nós aqui vivemos pedindo reformulação. Daí quando um jogador querido por nós, eu amo o Everton Ribeiro, cara. O que ele fez no Flamengo eu nunca vou esquecer. Mas assim, vamos voltar aqui no assunto. Quando a gente vê um cara desse saindo, você fica com aquele aperto no coração. Ah, eu queria que ficasse. O Zico não parou de jogar? O Adriano Imperador, o Petkovic não pararam de jogar? E muitos outros que passaram pelo Flamengo, cara. O Nunes, o Moser, o Júnior e vários jogadores, né? Então, a gente tem que aceitar. Uma hora vai se encerrar o ciclo de cada jogador que passa pelo Flamengo, né? Uma hora vai acontecer com o Gabigol, com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique e com os outros também. Faz parte da vida. Mas eu gostaria que ele tivesse ficado por mais 1 ano. Eu gostaria. Mas, seja feliz, Everton Ribeiro, que você... possa fazer sucesso no Bahia. E quando for enfrentar o Flamengo, cara, daí não, né? Eu sou torcedor do Flamengo. Daí não. Daí vamos pra cima. É isso. Boa sorte ao Everton Ribeiro.
agora jogador do Bahia, tricolor de aço. Valeu, tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!